Quando Jesus esteve nesse mundo, ele realizou milhares e milhares de milagres. Só que nem todos os milagres foram registrados nos 4 evangelhos. Apenas 35 milagres foram registrados nos evangelhos. E cada um deles é muito importante, porque todos eles foram selecionados pelo Espírito Santo e cada um deles traz uma lição importante para todos nós hoje. Então, o Evangelho de João coloca os milagres de Jesus como sinais, porque um sinal ele aponta para o futuro. Milagre é apenas uma coisa local que depois é esquecido, mas um sinal é algo que está lá à frente, que aponta para o futuro, e por isso que a ênfase de João é colocá-lo como um sinal, porque ele traz uma lição para mim e para você hoje, apesar dos milagres terem sido feitos há milhares de anos atrás. Então, Jesus fez milagres envolvendo a natureza, milagres de cura, milagres de multiplicação de pães e peixes. Os milagres de Jesus são divididos em várias categorias, mas o assunto de hoje é o milagre do alimento de 5.000 pessoas. Esse, quem sabe, tenha sido o milagre mais importante registrado nos evangelhos. Sabe por quê? Porque é o único milagre dos 35 registrados nos 4 evangelhos que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem alguns milagres de Jesus que foi registrado apenas em um evangelho. Alguns milagres foi registrado em 2 evangelhos, outros em 3, mas o único milagre que foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João é esse aqui, o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, conhecido também como a primeira multiplicação dos pães. Esse milagre aconteceu ali na região da Galileia. A região da Galileia foi uma região que Jesus passou grande parte do seu ministério. Nós sabemos que existia a Judéia lá embaixo e a Galileia lá em cima. Então, esse milagre, alguns acreditam que ele foi realizado ali na cidade de Betsaida, de onde era a cidade onde Pedro nasceu. E esse milagre ele teve ali uma repercussão muito grande, porque a multidão queria depois fazê-lo Jesus como rei. Jesus estava se tornando uma pessoa muito conhecida pelos milagres que ele fazia, pelo poder que ele exercia do Espírito Santo. E quando Jesus se retirou para a região ali de Betsaida, ali da Galileia, a multidão o acompanhou e ali eles estavam com um problema, estavam com fome. E Jesus ele pergunta para Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão para tantas pessoas? E Filipe ali não deu crédito nas palavras de Jesus, né? Como assim, né? Nem se nós tivéssemos aí 10, 20 mil reais em dinheiro era suficiente para comprar pão para toda essa multidão. Mas logo chega André, e André diz assim: olha, aqui tem um garotinho que tem 5 pães e 2 peixes. E é interessante que o Evangelho de João coloca que aquele garoto, que ninguém sabe o nome dele, mas certamente foi um lanchinho que a sua mãe fez para ele, para que ele levasse até a palestra onde Jesus iria fazer ali o seu discurso. A mãe certamente não sabia o horário que aquela criança, ou aquele garoto, ninguém sabe a idade, iria voltar para casa, mas iria ser um dia muito cansativo, iria ser um dia que ele não iria voltar tão cedo para casa. E a mãe resolveu fazer um pequeno lanche para aquela criança, um lanche de sobra, para que eles pudessem também dar para alguns colegas que estivessem ali ao redor dele. 5 pães de cevada. Os pães de cevada eram comidas pelas pessoas pobres daquela época. Geralmente existia o pão de cevada e o pão de trigo. O pão de trigo era o que alimentava as pessoas mais ricas, mas o pão de cevada era o pão que alimentava as pessoas mais humildes e mais pobres
na época de Jesus. Então, só os pobres faziam o pão de cevada. E o evangelho aqui de João fala que aquele pão era um pão de cevada. Isso indica que aquela criança era uma criança muito pobre. No entanto, ele não se eximiu, ele não hesitou em doar aquele alimento para que André levasse até Jesus. E foi naquele momento que Jesus fez ali a multiplicação. Que grande fé daquela criança, daquele jovenzinho, daquele adolescente. Mas também André teve um papel muito importante, né, em buscar, em conduzir aquele caso até Jesus pela fé, pela confiança. Diferente, né, de Filipe, que duvidou ali do milagre de Jesus. Mas todos os discípulos estavam em fase de crescimento na sua vida espiritual. E nós sabemos o que aconteceu, um grande milagre, a multidão de 5.000 pessoas, homens, sem contar crianças e mulheres, foram todos alimentados e no final Jesus pediu para que recolhessem todos os pedaços. E para surpresa, ainda recolheram 12 cestos de pães que sobraram. Olha que milagre! Jesus disse, não o desperdiceis. Então isso mostra também, mais uma vez, o capricho de Jesus na economia, no desperdício, uma lição para nós hoje, para não desperdiçarmos aquilo que sobra, para valorizarmos o pão de cada dia, fazermos a nossa economia. E Jesus deu uma grande lição ali para todos nós, mas a principal lição é que Jesus é o pão da vida. Certamente aquela multidão no outro dia estava com fome de novo, alguns deles sem comer, sem alimento. O pão, ele foi apenas físico. Mas o que Jesus quis dizer com esse milagre, ele quis dizer a seguinte mensagem para nós hoje. Eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim jamais terá sede. Você vai ficar saciado para a eternidade, para a vida toda. Que nós possamos, meus amados, provar a cada dia do pão da vida, que é Jesus. É Ele quem nos alimenta diariamente. Da mesma forma como o maná caía todo dia lá no deserto, que era o pão do povo de Deus no passado, hoje também Deus está disposto a derramar o maná na nossa vida, dando o pão diário. O pão físico, mas acima de tudo, o pão espiritual por meio da sua palavra. E dessa forma nós vamos nos sedimentando na nossa fé, na nossa confiança, até o grande dia da volta de Jesus. Esse foi o nosso estudo de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!